Boa noite, irmãos. Que privilégio poder pregar a palavra de Deus mais uma vez, podermos ouvir juntos a voz de Deus, afinal de contas, ela é também para mim, na verdade é primeiro para mim, né? E é um privilégio poder conversar com os irmãos e poder expor a palavra do Senhor, isso é um deleite. Mas eu queria saber, antes de qualquer coisa, se você gosta de obedecer ao Senhor. Pense aí no seu coração. Enquanto você pensa sobre isso, quero te convidar, se você pode, para abrir a sua Bíblia no livro que o profeta Jonas escreveu, ou que conta a história de Jonas. E aí você já entendeu a desobediência ou obediência, né? Jonas, capítulo 1. São 17 versículos, nós vamos ler os 17 versículos para podermos entender a primeira parte da história deste profeta, deste homem de Deus que passou por uma grande tribulação, não é verdade? Jonas, capítulo 1, versos 1 a 17. E diz assim a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar já ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, diante de nós está a sua palavra que aqui foi lida. E agora, ó Deus, que ela será exposta, que o Senhor, através do teu poder,
do poder do Teu Espírito, fale ao nosso coração, ministre nas nossas vidas, de modo que, sim, Deus, nós possamos entender a Tua palavra. Mas que apenas não seja um entendimento que mova o nosso coração, mas o poder de Deus, que é a Tua palavra, para que assim nós saiamos daqui completamente impactados pela Tua palavra e transformados por ela, de modo que saiamos daqui muito diferentes de como nós entramos. Para isso nós clamamos a bênção do Senhor, que o Senhor ilumine o nosso coração, mexa conosco, transforme e impacte as nossas vidas, é o que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poxa, pastor, vai pregar livro de criança? Fala a verdade, você não acredita no peixe. Acredita? Tem que acreditar, né? Porque o próprio Senhor Jesus trouxe à memória o livro de Jonas. Se nós por um segundo não acreditarmos neste texto que está aqui, por mais diferente que ele pareça, ou por mais fantástico que essa história seja, nós precisamos lembrar que o próprio Senhor Jesus citou esse texto. E se o próprio Senhor Jesus citou o texto, então, nós podemos confiar de que esse texto tem sim a sua máxima veracidade. No entanto, irmãos, eu quero relembrar aquela pergunta. Você gosta de obediência? Sim ou não? Pode responder. Sim ou não? Gosta, né? Eu gosto também. Mas eu tenho outra pergunta, Rev. André Aldo. Por que a gente não obedece, então? Qual é a dificuldade que a gente tem de obedecer o Senhor? Eu queria olhar para você, antes de nós irmos direto para a mensagem, algumas coisas importantes nesse texto. A história de Jonas, ela é um paralelismo. Sabe o que é um paralelismo? É uma forma de poesia hebraica. Nessa forma de poesia, a ideia é mais ou menos assim. Seria como se nós disséssemos assim, o pastor Patrick é muito bonito. Sim, é verdade. Mas sim, e aí logo depois eu falasse assim, muito bonito é este pastor. Entende? É igual, é a mesma coisa, só que dito com palavras diferentes. Então é mais ou menos assim que nós entendemos o paralelismo bíblico. Por exemplo, se você der uma olhada aí, no começo desse texto, você vai reparar que houve a desobediência, no versículo de número 3. Se você olhar o capítulo 3, você vai reparar que no capítulo 3, Jonas obedece. Se há uma desobediência no 1, no 3, há obediência. Se você olhar o 2 e o 4, o 2 e o 4 começam com a oração de Jonas. Os primeiros versículos aí você vai reparar que são a oração de Jonas, tanto no 2 quanto no 4. Isso é um paralelismo. É uma história completa, que demonstra para nós, ela é contada dessa maneira, justamente para que nós possamos perceber que existe em tudo, na vontade de Deus, um paralelo com as nossas vidas. Em tudo que Deus faz, tudo que Ele move, há um paralelo. Há uma forma de perceber as coisas que Deus está fazendo conosco, ao nosso redor, dentro de nós, para nós, com a gente. E a nossa vida é cheia desses paralelos que Deus faz. Entre a nossa vida e a ação de Deus. Entre desobediência e obediência, entre pecado e graça. E o Senhor vai construindo as nossas vidas e falando conosco por meio dessas intervenções da sua graça e da sua vontade sobre as nossas vidas. Agora, o capítulo de número 1, ele está dividido em 3 partes, bem claras. Primeira parte, versículo 1 e 2. Vem a palavra. Tudo começa com a palavra, não é verdade? O universo começou com a palavra, o princípio era o verbo, tudo começa com a palavra. A nossa conversão começou com a palavra, a nossa vida começa e termina na palavra. Nós somos guiados pela palavra, nós somos conduzidos pela palavra, nós somos tratados pela palavra, nós somos impactados pela palavra. A palavra de Deus está em todas as áreas da nossa vida. E ela traz resposta como um guia para todos os nossos dilemas. Não tem nenhum dilema humano, é lógico, a palavra de Deus não fala sobre tudo, isso seria meramente impossível. Tem assuntos ali que ela não trata diretamente.
mas ela traz o princípio para todos eles. Ela aborda sobre todos os dilemas humanos, e principalmente sobre o maior dele, que é o pecado. E de como nós podemos ser redimidos do pecado, como nós somos tratados do nosso pecado, como que a graça se derrama sobre nós, como nós podemos encontrar salvação em Cristo Jesus. A palavra fala sobre tudo isso, e muito mais. Tudo começa na palavra. Depois, versículo de número 3, nós temos a desobediência. E imediata consequência da desobediência de Jonas, nós temos o juízo da parte de Deus. Deus derrama o seu juízo perante a nossa desobediência. Sabe, queridos, nós fomos criados, isso é muito ruim, na verdade, mas funciona na maioria das vezes. Nós somos criados com o mesmo paralelismo. Existe o lado bom e o lado ruim. Existem aqueles que são bonzinhos e aqueles que são malvadinhos. Existem os heróis e existem os vilões. Existe Deus e existe o diabo. Existe o pecado e existe a santidade. Existe a obediência e a desobediência. Existe a graça e existe o juízo. Então nós somos criados pensando exatamente sobre isso. E muitas vezes, quando nós fazemos algum julgamento da palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós somos levados a pensar e a considerar exatamente esse ponto também nas nossas vidas. Só que, por outro lado, nós bem sabemos que a nossa vida, às vezes, tem umas áreas meio cinzentas. Alguma coisa que acontece conosco não se aplica ao branco e o preto, ao bom e o mal. Às vezes, não dá para considerar, ou colocar, ou construir a nossa vida apenas nessa dialética tão simples. Você sabe que a sua história é mais complicada do que isso. A minha história é mais complicada do que isso. E é justamente quando nós nos deparamos com esses paralelismos que nós vamos julgar a vida de Jonas. E nós olhamos para a vida de Jonas meramente assim. Jonas recebeu a palavra era para ele pregar contra a cidade de Nínive. Nós sabemos que Nínive era inimiga do povo de Deus, e era um inimigo perverso, extremamente cruel, maligno mesmo. E aí, a gente olha para esse negócio e fala assim, certamente Jonas era do povo da aliança, então ele não queria pregar para aquele povo, porque ele sabia que aquele povo ia se converter. Então ele desobedece à vontade de Deus, e vem o juízo da parte de Deus sobre Jonas. Jonas então se arrepende do juízo de Deus na barriga do peixe, ele é vomitado pelo peixe, se a gente pode chamar assim, e aí então ele vai e prega. Aí ele fica arrependido de ter pregado, e Deus tem que ficar tratando o coração dele. Você vê que fica nesse vai e vem, nesse balanço, como se a vida fosse um pêndulo. Mas sejamos honestos. Você acha que Jonas simplesmente desobedeceu por motivos tão simples? Será que não tinha um motivo para Jonas desobedecer? Tinha, não tinha? Jonas tinha certamente vários motivos, não um só. E os autores bíblicos, eles sempre vão levar para a ideia de que Jonas desobedeceu porque a cidade de Nínive era má, cruel, tanto que foi ela que escravizou as 10 tribos, que levou para o juízo. Né? E aí nós temos então a ideia de que Jonas desobedeceu por esse motivo, e aí então vem o juízo de Deus, ele tem que se arrepender, tem que pregar, e a vontade de Deus soberana é sempre cumprida na vida das pessoas. Amém, aleluia. Bem presbiteriano, né? Calvinista. Uma maravilha. Né? Um texto claro sobre a soberania de Deus. Você desobedece, Deus vem com juízo. Você obedece, Deus te dá alegria, contentamento e satisfação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. Você tem obedecido ao Senhor? Pastor, infelizmente não em tudo. Mas eu tenho tentado. Beleza. Mas e aí, você está feliz, contente, satisfeito com tudo que está acontecendo na sua vida? Não, né? Por que isso acontece? Porque, como eu falei, a vida não é tão preto no branco assim. Às vezes a gente tem uns motivos meio escondidos no nosso coração. Tem umas falhas, assim, uns pecados, algumas coisas que elas não aparecem com tanta facilidade. Veja só, olha o texto. Vem a palavra de Deus,
vem a desobediência de Jonas. Jonas começa a descer, né? Aqui um declínio. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele faz uma comparação sobre todos os declínios de Jonas. Então, desde o momento que ele desobedece à vontade de Deus, ele só vai para baixo. Ele vai para baixo no mapa, ele vai para baixo do porão do navio, ele vai para baixo do mar, ele vai para baixo do peixe. Só para baixo, é ladeira abaixo. Desobediência é ladeira abaixo. E é verdade, é ladeira abaixo mesmo. Mas eu queria que você percebesse uma coisa. Vem a desobediência, Jonas compra a passagem, ele entra do navio, ele vai para o porão do navio, começa então aquela tempestade gigantesca, o navio vai para cá e vai para lá. O que Jonas está fazendo? Dormindo. Meu irmão, fala sério, você conseguiria dormir nessa hora? Pense, você não tem energia elétrica, não tem SOS, não tem guarda costeira, não tem ninguém para te salvar, não tem bote salva-vida que ainda não tinha sido inventado, você está no meio do mar, provavelmente, não sei se naquela época já tinha bússola ou não, você se guiava pelas estrelas, muito provavelmente ainda. Você está no meio do oceano, você vai morrer, não tem conversa. Se o mar não parar, se não der um jeito de sair daquela tempestade, você vai morrer. E o camarada está lá dormindo. Como é que pode um negócio desse? Será que isso não te chama atenção? Me chama muito atenção. Porque nesse sono de Jonas, é onde está o cerne dessa desobediência. E muitas vezes a gente passa essa ideia dele dormindo como se nada tivesse acontecido. Ele está só dormindo. Mas esse dormir é o cerne do texto, irmãos, para percebermos o quanto essa desobediência é grave. Porque não foi só uma desobediência, foi uma desobediência seguida de uma infidelidade com o Senhor. De algo tão grave que ele conseguiu dormir tendo desobedecido a palavra de Deus. E ele não era qualquer um. Ele não era uma pessoa comum. Versículo 1, Jonas, filho de Amitai. Era alguém que tinha uma história, alguém que tem um contexto, fazia parte do povo da aliança. Ele era um profeta. Senão a palavra de Deus não tinha vindo até ele. Deus não teria revelado a sua palavra de maneira tão incisiva. E este cara que era um profeta de Deus, um homem de Deus, se rebela contra a vontade de Deus e consegue então dormir. Isso tem que chamar a nossa atenção. Sabe por quê, irmãos? Tem que chamar a nossa atenção porque o tempo todo nós estamos vivendo uma jornada. Nós estamos no meio da nossa caminhada de fé, vivendo uma jornada. E essa jornada ela é igual para todo mundo que está longe dos caminhos de Deus ou está nos caminhos de Deus. É a mesma para todos nós. Essa jornada é o título desse sermão. É a jornada que todos nós enfrentamos ou passamos da desobediência do pecado para a graça de Deus. E aí, irmãos, eu preciso que você reconheça algumas coisas que esse texto nos traz, quando nós nos deparamos com essa jornada da desobediência até a graça de Deus. Deus jamais quer que alguém que esteja nos seus caminhos, Deus jamais quer que alguém ouça a sua palavra e viva e continue vivendo em desobediência. Pelo contrário, Ele quer que o nosso coração seja dobrado e que a gente então viva em obediência. Que a gente renda o nosso coração a Ele, que a gente contemple a sua vontade e decida viver pela vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que, no entanto, antes de chegar até a graça, ou enquanto nós estamos no caminho da graça, nós precisamos reconhecer algumas coisas na nossa vida. Todos nós precisamos fazer esses mesmos reconhecimentos. O primeiro reconhecimento que a gente faz é o reconhecimento do nosso pecado. Não tem como fugir disso, irmãos. Jonas, ele ouve a palavra, ele desobedece o Senhor, então ele vai para o porão do navio e ele dorme. Muitas vezes essa é a nossa atitude ao longo dos anos. Não é uma coisa que acontece assim imediatamente. É ao longo dos anos. E não é uma questão de infidelidade, não é só uma questão de pecado. Mas é uma questão, irmãos, de que o nosso coração, ele se acostuma com as coisas. E quando nós somos tirados do lugar de conforto, quando a palavra do Senhor vem até nós, nós somos impactados pela palavra de tal maneira, e nós nos deparamos com aquele paralelismo, com a esquerda e com a direita. Nós nos deparamos com uma escolha.
seguir a vontade de Deus ou seguir o nosso próprio coração. Todos nós somos chamados a essa mesma vivência na nossa vida. Em alguns momentos nós vamos vivendo com o Senhor e nós reparamos que a vida vai muito bem, que está tudo muito certo. A gente ora de vez em quando, a gente lê a palavra de vez em quando, a gente vê na igreja de vez em quando, a gente serve o Senhor de vez em quando, a gente tem intimidade com Deus de vez em quando. E nós vamos construindo a nossa trajetória de vida, nós vamos vivendo a jornada que veio da desobediência. Vem a sua palavra, nós nos convertemos, somos convertidos ao Senhor, melhor dizendo, nos arrependemos dos nossos pecados e iniciamos a jornada da graça. E seguimos em direção ao Senhor, ao céu, à nova Jerusalém celestial. Todos nós somos assim. Essa é a história de todos nós, tudo é em comum. Nós viemos todos da desobediência, todos nós viemos do pecado. E estamos rumando, Deus queira, para a graça de Deus. Se houve arrependimento no seu coração. E quando, irmãos, nós reconhecemos o nosso pecado, e nós percebemos que Jonas reconhece o pecado dos versículos 8 a 12. Quando aqueles marinheiros, que eram descrentes, veja bem, eram descrentes, estavam ali naquele navio, e aí eles começam no 8 perguntando para Jonas, olha, primeiro eles jogam a sorte, né? A gente não deve jogar sorte nunca. Mas eles jogavam a sorte, fazia parte do costume deles, jogavam a sorte, e adivinha em quem a sorte caiu? Ah, que coincidência, em Jonas. Né? Em Jonas, no desobediente. Na verdade, nada é por acaso. Mas então eles jogam a sorte cai sobre Jonas, e aí eles começam um interrogatório. Escuta, meu brother, faz o seguinte, fala aí para nós. Quem é que fez, o que está acontecendo? Quem é você? De onde você vem? Que povo você pertence? Que Deus você adora? Fazem um questionamento. Às vezes você não cai nesse mesmo questionamento, não por sua causa, mas por causa dos outros. Quando você faz alguma coisa errada, quando você comete um pecado flagrante, e alguém pega você nesse pecado flagrante, seja no seu trabalho, seja aonde você estiver, até mesmo aqui na igreja, ou até mesmo na sua casa. Às vezes pegam você no flagrante de algum pecado. E aí nós ficamos extremamente injuriados, né? Nós ficamos chateados, falando, não é bem assim, peraí, não é bem assim. E a gente tenta se justificar. Só que Jonas, ele reconhece o seu pecado. Ele não tenta se justificar. Ele fala lá com clareza. Não, eu sou do povo hebreu, sou hebreu, temo o Senhor. Ele conta que fez besteira, porque eles ficam atemorizados, né? Como é que você pode fazer um negócio desse? Sair da presença de Deus, desobedecer. Ele diz a verdade. Eu temo o Senhor, estou em desobediência. Eu sou hebreu, sou do povo da aliança, mas estou em desobediência. A primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, na jornada que nós temos da desobediência até a graça de Deus, é reconhecer o nosso pecado. E muitas vezes o que acontece é que nós não reconhecemos o nosso pecado. O que significa reconhecer o pecado? Reconhecer o pecado não significa simplesmente dizer, eu sou pecador, pastor. Então eu sei disso, eu também sou. A palavra diz isso para a gente o tempo todo. Mas reconhecer o pecado não significa apenas você reconhecer que é pecador. É reconhecer e fazer alguma coisa. É ter uma ação com relação a isso. Não é simplesmente reconhecer o pecado e está tudo bem. Não é simplesmente reconhecer o pecado e lutar sozinho. Não é simplesmente reconhecer o pecado e não fazer nada a respeito dele. Porque era isso que Jonas queria fazer. Ele reconhecia o pecado, mas ele foi dormir. A gente não pode fazer isso, irmãos. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado e tomar alguma atitude com relação a ele. Qual que é a atitude de Jonas? Ele reconhece o pecado. E aí os marinheiros que estão ali, eles falam, mas o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz para que a gente não pereça? E Jonas é muito claro. E aí vem a ação. O problema é meu. Eu criei esse problema. Me joguem no mar. Punam-me. Deem a minha consequência. Ele não foge. Ele não fala, eu não tenho nada a ver com isso. Não sei, eu não tenho nada a ver com isso.
Ele vai atrás das consequências do pecado. Ele aceita a culpa que ele tem diante do pecado. Ele aceita a sua culpa. Ele aceita, ele reconhece o pecado. Ele sabe que Deus precisa fazer alguma coisa. Que Deus não vai permitir que ele simplesmente fuja. Ele sabe. Nessa época, o Salmo 139 já tinha sido escrito. E ele conhece. Lembra do Salmo 139? Se eu for na mais alta montanha, lá o Senhor estará. Se for nos abismos mais profundos da terra, lá o Senhor também estará. Se toma as asas da alvorada, lá o Senhor também estará. Né? Vou aos confins da terra. Inclusive, Jonas, essa cidade que ele fala ali, Tarsis. Tarsis era uma cidade longínqua. Tem 2 textos da palavra de Deus, inclusive, que falam sobre Tarsis, ser um lugar longe, que ainda a palavra de Deus não havia nem chegado até lá. Lugar longínquo. Jonas queria fugir para os confins da terra, mas ele conhecia o Salmo 139. Só que ele não estava fugindo de Deus, irmãos, ele estava fugindo dele mesmo. Do confronto que ele tinha que fazer contra o seu próprio eu, contra a sua própria identidade, contra as suas próprias convicções, contra a sua própria tábua moral. Ele precisava fazer isso. Por isso, irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Não é possível seguir em direção à graça de Deus se nós não reconhecemos o nosso pecado, se nós não lutamos contra ele, se nós não buscamos arrependimento, se nós não buscamos tratar o nosso coração na presença de Deus, na palavra de Deus e com os irmãos na fé. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, e reconhecer o pecado não é simplesmente saber que você é pecador, mas é tomar alguma atitude com relação ao seu pecado. É buscar o tratamento de Deus, é buscar a vontade de Deus, é buscar fazer a vontade de Deus, mesmo que ela contrarie tudo o que você acredita. Mas não é só isso, porque muitas vezes nós somos levados a considerar que a nossa vida é problema nosso, não é verdade? Problema nosso. E se nós olhamos para a vida de Jonas, nós reconhecemos a segunda coisa que acontece conosco quando nós estamos na jornada da desobediência até a graça de Deus. Qual que é a segunda coisa? A segunda coisa é que nós precisamos reconhecer que a ação de Deus, que o mover de Deus, que a vontade de Deus, ela não diz respeito só a nós, mas ela diz respeito a tudo que está ao nosso redor. Quando o tratamento de Deus começa, e aqui ele ainda não terminou, mas quando o tratamento de Deus começa, ele mexe com toda a nossa estrutura, mas ele também mexe com tudo que está ao nosso redor. Veja o texto, irmãos. Jonas que desobedeceu. E aí eu pergunto a você, o que é que os pobres dos marinheiros tinham a ver com isso? Mas a tempestade pegou todo mundo. Todo mundo. Agora eu queria que você olhasse uma coisa curiosa no texto, que é muito importante. Quando nós nos deparamos, aqui nós temos o quadro, Jonas, o profeta de Deus, bonzinho, os marinheiros ímpios, né? Idólatras. Cada um adorava um Deus diferente. Tá. Só que cada um deles adorava um Deus diferente, mas perceba que eles tinham ética. Eles tinham ética, eles tinham bons costumes. Eles eram pessoas amáveis. Eles tinham compromisso com a vida. Porque Jonas chega para eles e fala assim, me joguem no mar, porque a tempestade vai acalmar. Porque esse problema é meu, a culpa é minha. Fui eu, o responsável sou eu. E aí o que eles fazem? Eles jogam ele no mar? Eles remam. Eles tentam remar. Eles dizem, não, vamos remar aqui, vamos tentar, ninguém vai ser jogado no mar não. Não vamos desistir da sua vida. Provavelmente os deuses que eles adoravam não aceitavam sacrifícios humanos naquela época, tinha muito disso. Por mais diabólico que pareça, e é de fato. Mas eles tentaram. Vamos remar mais um pouco. E o mar fica mais revolto. Ou seja, a atitude de Jonas afetou a vida de outras pessoas. O pecado de Jonas afetou a vida de outras pessoas. Sabe, irmãos, por mais duro que seja, eu preciso te alertar. E não sou eu que estou alertando, mas é a palavra.
que nos diz que o nosso pecado não é problema nosso, a sua vida não é problema seu, as suas atitudes não são problemas seus, a sua vontade não é problema seu, porque ela afeta tudo que está ao seu redor. Sabe aquela ideia de que quando a gente comete um pecado, a gente fala assim, mas pastor, o único que vai ser afetado com esse pecado sou eu? Não é. A igreja inteira é afetada. A sua família é afetada. Você é afetado. Sabe por quê? Porque o pecado que está no nosso coração, irmãos, ele não é resvalado, ele não toca nas nossas palavras. Ele não toca nos nossos pensamentos. Ele toca nos nossos atos. E pode ser que até no começo, ele seja mesmo um problema seu. Está controlado ali. Só você sabe, só você e o Senhor sabem daquele pecado. No entanto, nunca fica assim, não é verdade? Com o tempo, as suas atitudes com relação ao pecado, lembre-se que pecado apodrece, irmãos. Apodrece os nossos ossos. Lembra o texto? Enquanto não confessei os meus pecados ao Senhor, apodreciam-se os meus ossos dentro de mim. Pecado apodrece, pecado mata. O salário do pecado é a morte. Você acha que esse texto é uma paráfrase, é uma poesia? Esse texto é literal, irmãos. É absolutamente real. O pecado leva à morte. A morte espiritual, a morte eterna, nos leva para o inferno se nós não confessarmos e nos arrependermos do nosso pecado. Mas ele também leva à morte física. Ele muda quem nós somos. Ele nos persegue. Ele causa síndromes. Ele adoece o nosso ser. E quando ele adoece o nosso ser, ele também adoece as nossas atitudes. Ele adoece os bons costumes. Ele adoece tudo que você tem de bom. Ele adoece a sua moral, a sua ética. Ele adoece a sua família, adoece o seu casamento. Ele adoece os seus filhos. Ele adoece a pregação do evangelho. Ele adoece a igreja do Senhor. Porque pecado, irmãos, não é problema seu. Pecado, você tem que lembrar, o pecado entrou no mundo por causa da desobediência de Adão e Eva. E quando ele entrou no mundo, ele afetou tudo. Toda a natureza foi afetada, toda a criação foi afetada de alguma maneira. E é isso que muitas vezes nós não reconhecemos o nosso pecado, e a gente, por vergonha que nós temos de tratar o nosso pecado, de cuidar do nosso pecado, de expurgar o pecado da nossa vida, nós guardamos ele no fundo do baú. E é como guardar uma carne morta, aquilo apodrece. E ele começa apodrecendo o nosso coração, a nossa mente, e ele sai do nosso corpo, e ele continua apodrecendo tudo que está ao nosso redor. E às vezes tem problemas na sua vida, lutas que você está enfrentando, porque você é teimoso o suficiente para não tratar o seu pecado. Para não abrir o seu coração para Deus e permitir de fato que o Senhor trate o seu coração na integralidade dele. Não é só uma parte, mas tratar o todo. E o tratamento de Deus com Jonas, ele envolve tudo. Toda a natureza é envolvida, o mar é chamado para corresponder à vontade de Deus. Aqueles homens eram chamados para corresponder, o peixe foi chamado, a lagarta, a árvore, Nínive, todo mundo é envolvido nisso. Porque Deus tem uma vontade espetacular para fazer nas nossas vidas. E Ele quer fazer essa vontade. Nós precisamos reconhecer, em segundo lugar, irmãos, que a vontade de Deus, ela não afeta só as nossas vidas. As coisas que Deus quer tratar conosco não afetam apenas a nossa vida, mas ela afeta tudo que está ao nosso redor, porque Deus não quer apenas corrigir um pecadinho. Deus não quer apenas a sua salvação. Deus quer mexer com muita coisa. Deus quer mexer com toda a sua estrutura, com toda a sua vida, com toda a sua realidade, mas Ele também quer mexer com a sua família, Ele quer mexer com as pessoas desse bairro, Ele quer mexer com essa igreja, Ele quer mexer com a equipe pastoral, com o conselho, com os diáconos, com todas as sociedades internas, Ele quer mudar realidades, Ele quer mudar a vida, Ele quer transformar pessoas, Ele quer salvar pessoas e Ele vai fazer isso. Só que enquanto nós estamos olhando para nós mesmos,
para apenas as nossas lutas, para apenas as nossas dores, nós não conseguimos reconhecer que Deus quer tratar tudo que está relacionado a nós e ao nosso redor. Porque quando Deus nos trata, Ele também nos usa. Quer ver? Olha que coisa fantástica. Quem estava em desobediência? Jonas. Lá no finalzinho do texto, o que acontece com aqueles marinheiros? Oferecem sacrifício e fazem votos. O que é votos, irmãos? É um compromisso. Ou seja, o desobediente, por causa da sua desobediência, por causa do tratamento que Deus estava realizando na vida dele, fez com que tudo em volta dele tivesse acontecido, toda aquela situação tivesse acontecido, para que Deus queria tratar com Jonas. Não é verdade? Deus queria tratar o coração de Jonas. Deus queria fazer com que Nínive se convertesse. Nínive e Jonas, já tem dois elementos aí. Aí ele move o mar, ele move o barco, que coincidentemente estava saindo na mesma hora que Jonas desobedeceu ao Senhor, que não tem coincidência nenhuma. Aí a lagarta é envolvida, o peixe é envolvido, tudo é envolvido. Por quê? Porque Deus quer tratar tudo, irmãos. Deus quer que tudo seja atingido pela sua graça, pela sua bondade, pela sua benevolência. Deus quer que tudo a nosso redor seja mexido, todas as estruturas sejam abaladas, sejam transformadas por causa da sua vontade e da sua graça. E aqueles homens fazem votos. Ou seja, a desobediência de Jonas leva ao tratamento do Senhor para a vida dele, mas também leva homens que não conheciam ao Senhor a se arrepender e move tudo ao redor para que as coisas acontecessem. Por isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos reconhecer que a vontade de Deus está em todos os lugares e ela mexe com todas as nossas estruturas e com tudo que está ao nosso redor. E em último lugar, já encerrando, nós precisamos em terceiro lugar reconhecer, e eu sei que essa é uma mensagem dura, nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser quebrados e reconstruídos em Cristo Jesus. Irmãos queridos, o peixe é a cruz. O peixe é a cruz, é o equivalente à cruz. Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus ficou 3 dias morto, mas ele ressuscitou. Nós morremos com Cristo, e Ele nos faz de novo, Ele nos revive, Ele nos restaura. E às vezes, enquanto a nossa vida vai sendo levada até a nova Jerusalém celestial, nós perdemos o ânimo, queridos. Nós desanimamos, é ou não é? A gente desanima. E está tudo bem desanimar. Sabe por quê? Porque o avivamento vem. Porque nós estamos na presença de Deus. E muitas vezes, na presença de Deus, nós precisamos sim ser refeitos, reconstruídos, reavivados. Nós precisamos continuamente ser transformados. Nós precisamos às vezes que a nossa estrutura, que a nossa vida, que tudo ao nosso redor seja abalado, para que nós possamos reconhecer Cristo em nós. Às vezes, irmãos, muitos dos problemas que nós estamos passando servem única e exclusivamente para que nós possamos dobrar o nosso joelho e reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a soberania de Cristo, reconhecer que nós precisamos continuar lutando com os nossos pecados, que nós não somos suficientes, que a nossa moral não é suficiente, que a nossa ética não é suficiente, que as nossas boas atitudes não são suficientes, que nada do que a gente tem ou faça é suficiente, mas somente Cristo é suficiente. Nós precisamos lembrar disso. Às vezes nós precisamos sim ser quebrados pelo Senhor, para sermos reconstruídos e refeitos em Cristo. Às vezes o nosso ego precisa ser quebrado, a nossa vontade, o nosso orgulho, a nossa ira, a nossa solitude, ou a nossa solidão, o desejo de ficar sozinho. O nosso egoísmo precisa ser quebrado. A nossa infidelidade, o nosso orgulho, a nossa incredulidade precisa ser quebrada. Várias coisas em nós precisam ser quebradas para serem refeitas de novo. E isso é um processo, irmãos, que acontece várias vezes na nossa vida, não é uma vez só.
Nós temos isso no capítulo 1, nós temos isso no capítulo 2, nós temos isso no capítulo 3, nós temos isso no capítulo 4, nós temos isso na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa vida adulta. E aí você sabe onde eu vou terminar? Na nossa vida de Luiz Alves. Não é verdade? Não pode faltar. Irmãos, nós somos quebrados por Jesus, irmãos. Às vezes é para nosso tratamento. Às vezes é para a gente confessar pecado, para a gente ser tratado. Às vezes é para a gente aprender alguma coisa. Às vezes é simplesmente para a gente abandonar alguma coisa. Às vezes é para a gente abandonar alguma coisa. Mas todas elas, todo o tratamento que Deus faz conosco, toda a transformação que Deus tem para nós, tudo que Deus faz na sua vida e na minha vida tem um objetivo claro. Sabe qual é? É o objetivo, não de nós obedecermos pela obediência, não de nós dobrarmos o joelho, porque Deus pode, Ele pode quebrar o nosso joelho e fazer a gente se dobrar, não é isso que Ele quer. Sabe o que Deus quer? Ele quer que a gente entenda que nós estamos numa jornada, e essa jornada partiu da desobediência, e ela nos leva à graça de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós reconhecemos também que nós somos pecadores e nós precisamos de atitudes que nos levem à luta contra o pecado. Mas em segundo lugar, nós também somos levados a considerar e a lembrar que as coisas que Deus quer fazer conosco, ou em nós, não têm objetivo só em nós, não são egoístas, mas elas atingem todo o nosso ser e tudo que está ao nosso redor. Mas para além disso, nós também precisamos reconhecer que nós somos quebrados pelo Senhor para sermos refeitos e reconstruídos em Cristo. E o objetivo de Deus é que chega um momento na nossa vida que nós dobremos o nosso joelho. E aí a gente fala assim: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais por qual caminho eu devo seguir. Eu não consigo mais lutar, eu não tenho mais forças para nada, mas a única coisa que eu tenho é o teu amor, então me socorre. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que nessa jornada, essa jornada não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, não é pelas coisas que nós temos, não é pelo que a gente faz, mas essa jornada é conduzida pelo amor de Deus, que quer transformar as nossas vidas, que quer nos reconstruir, que quer nos fazer de novo, quer nos fazer nascer de novo, que quer nos levar para a Nova Jerusalém Celestial, para a salvação, que quer nos levar para a sua graça, para a sua misericórdia, que quer nos levar para os braços do seu amor. O peixe não é apenas juízo, a tempestade não é apenas juízo. O que pode estar acontecendo na sua vida agora não é apenas juízo, mas é muitas vezes o que Deus precisa fazer para te levar para os braços dele. E aí, você vai virar suas costas, ou você vai entregar a sua vida e reconhecer o amor de Deus como a única coisa que você tem e a única coisa que você precisa? A resposta, só eu e só você podemos dar. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós exaltamos o teu nome, porque nós sabemos que estamos de fato em uma jornada, e essa jornada nos leva, e tem nos levado da desobediência para a tua graça. Nós reconhecemos a tua graça nas nossas vidas, reconhecemos a fé, reconhecemos que o Senhor está fazendo coisas na nossa vida, que o Senhor já fez e que o Senhor ainda fará. E cada uma dessas coisas que o Senhor está fazendo agora, tem por objetivo nos levar para os teus braços. Tem por objetivo, de fato, ó Deus, quebrar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e ele tem o objetivo de nos levar para longe do Senhor. E por isso o Senhor precisa tratar o nosso coração, o Senhor precisa nos transformar, o Senhor precisa agir nas nossas vidas, e muitas vezes nós sofremos. Cuida, Deus, do nosso coração. Nos visita, ó Deus. Faz a gente reconhecer o nosso pecado e reconhecer que nós precisamos tomar uma atitude contra esse pecado.
A gente precisa obedecer o Senhor. Mas além disso, Deus, nós precisamos reconhecer que a nossa vida não pode ser uma vida egoísta. Não pode ser uma vida individualista. Nós precisamos reconhecer que o nosso pecado afeta tudo que está ao nosso redor, afeta tudo que está em nós. Nos ajuda a perceber isso. E também, Deus, nos ajuda a perceber que quando o Senhor trata o nosso coração, quando o Senhor quebra as nossas vidas, o Senhor não está fazendo isso porque o Senhor é mau. O Senhor não está fazendo isso por causa do teu poder. O Senhor não está fazendo isso porque o Senhor quer se vingar de nós, porque o Senhor quer trazer juízo. O Senhor está fazendo isso porque o Senhor quer nos levar para os teus braços. O Senhor está fazendo isso porque o Senhor precisa quebrar as nossas áreas de resistência. Só o Senhor conhece as nossas áreas de resistência. Só o Senhor sabe como nos levar para os pés da cruz. Só o Senhor sabe demonstrar a sua suficiência nas nossas vidas. Só o Senhor sabe fazer a gente reconhecer o teu amor e a tua graça. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos ao Senhor, que ministra o nosso coração e que fale conosco de maneira poderosa. Nos leva para a obediência, nos leva para a luta contra o pecado, nos leva a perceber que nós não estamos sozinhos nessa luta, nos leva a perceber que o Senhor, ou melhor, que tudo que o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo porque o Senhor nos ama, quer demonstrar o seu amor e quer nos levar para os teus braços e quer nos levar para os pés da cruz. O Senhor nos quer levar para Jesus. Mostra isso ao nosso coração, nos faz identificar isso, nos faz, ó Deus, compreender isso e aceitar isso como a coisa mais maravilhosa que o Senhor pode fazer por nós, que é tratar o nosso coração e levar para Jesus tudo o que nós somos e quem nós somos. Ó Deus, e agora que nós nos despedimos aqui, que o Senhor, Deus, continue falando ao nosso coração, ministrando a tua graça sobre nós, que o Senhor, Deus, possa nos fortalecer, que o Senhor nos edifique por meio da tua palavra, que o Senhor nos capacite a irmos em direção ao Senhor, a irmos em direção à obediência. Ministra de graça sobre nós, Deus, porque nós precisamos do Senhor e nós reconhecemos que não podemos lutar sozinhos e que nós não vencemos nada se não for por causa da tua graça e por causa do teu amor. Nos leva para a tua vontade, nos leva para os teus pés, ó Deus, e nos leva agora para casa em segurança também. Nos dá uma semana de vitória contra o maligno, nos dá uma semana de obediência, uma semana de entrega ao Senhor. Nos leva, ó Deus, para o centro da tua vontade. É o que nós clamamos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Se você puder, se coloque de pé.